Boa noite. Vamos chegando. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, Jéssica Batista. Tudo bem? Tudo bem, Jéssica? Olha quem está aqui comigo hoje. Olha quem que eu consegui trazer. Pai do Senhor, Manduce, Tomé, Tamara, Deus te abençoe. Pessoal, fala para nós como que está chegando o nosso som e a nossa imagem aí para vocês. Deus abençoe, irmã Sara, irmão Jomar, irmã Márcia Portolosso, irmã Raquel. Tá tudo jóia, Jéssica? Que bom, Deus abençoe, irmã Rafaela. Que alegria também falar com vocês, irmã Bruna. Paz do Senhor, Bruna, Deus abençoe você, Rafael, toda a família. Milena Trevisani, um abraço para toda a família. Mãe Luísa, Deus abençoe. Irmã Iris, seja bem-vinda. Pai do Senhor, irmã Sara, saudade, irmã Sara. Irmã Laís, e Moisés, irmã Wanda. Ô, gente, eu e a Cintia, nós somos meio cegos, viu? O celular tá longe, nós estamos forçando para ver aqui. Irmã Esther Miriam, irmã Dulce Tomé, irmã Milka. Que alegria ter todos vocês aqui conosco esta noite. Hoje a live é mais do que especial. Deus abençoe, irmã Cara, irmão Camilo, Jaqueline Moreira, irmão Mateus e irmã Valesca, irmã Zilda. Deus abençoe. Irmão Slayon, Pai do Senhor, irmão Slayon, um abraço para você. E para Taline, Maria Amélia. Pai do Senhor, Maria. Irmão Diego, irmã Raquel. Saudades também, irmã Jaqueline, Deus abençoe. Você tá rindo de quê aí, Jéssica? Tá vendo que a gente é cego, né? Irmã Betânia, Deus abençoe, irmã Betânia. Irmão Joelcio, irmã Josi. Fala, irmã Cíntia. A Jéssica tá falando pra você falar. Pai Senhor, irmãos. Pai Senhor a todos. Um prazer estar aqui com todos os irmãos. Os irmãos sabem que é um pouco difícil para mim estar falando assim, mas hoje estou vencendo um obstáculo e aceitei o convite do meu esposo de estar participando dessa live hoje aqui junto com os irmãos. Os irmãos estejam em oração aí por mim, irmãos. Orem por mim. Meu convite foi uma convocação, né? Foi uma convocação. Não tem jeito. Tem muita escolha, não. O Davi tá dormindo, Jaqueline. Por enquanto, né? Vamos ver se ele não vai. Vamos ver se ele não vai acordar, né? Com a gente falando aqui. Deus abençoe, meu amigo Robert Ley. Que alegria, meus irmãos. Quantos irmãos aqui conosco nessa noite, irmã Marta. Muito bem, meus irmãos, nesta noite, nesta live, como os irmãos sabem, a irmã Cíntia, ela é formada em psicologia, ela tem mestrado em saúde mental, está fazendo seu doutorado, pela graça de Deus, por bondade de Deus, ela tem essa formação. E nós queremos, nesta noite, conversar com os irmãos um pouco sobre esses temas tão importantes e que cada vez mais têm despertado
o interesse, até mesmo dentro da igreja, e de falar um pouco mais sobre essas questões que eu coloquei na chamada. Eu falei isso, né, que nós conversaríamos hoje sobre depressão, ansiedade e essas doenças do nosso século, né? Muito ligadas à psicologia, mas que também são muito ligadas à teologia, à Bíblia, né? Porque são questões ligadas à alma do homem, do ser humano. Então, meus irmãos, lá no Instagram eu pedi para os irmãos enviarem perguntas, nós recebemos pergunta lá. Mas também, se os irmãos quiserem mandar alguma pergunta por aqui, aí nos comentários, nós vamos tentar responder, né? Tentar responder. Não vamos prometer, porque nós não temos resposta para tudo, ninguém tem, muito menos quando se trata da alma humana. Mas se os irmãos quiserem, né, pode mandar, à medida que for surgindo aí, a gente vai tentando responder. Eu quero começar pedindo para os irmãos, se possível, compartilhar esta live para que outros irmãos e outros amigos possam acompanhar também, porque é um tema que interessa não somente aos cristãos evangélicos, mas que interessa a todas as pessoas. Então, se os irmãos puderem compartilhar, nós vamos ficar felizes. Vamos começar lendo um texto de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, e versículo de número 7. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, e versículo de número 7, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim: lançando sobre ele, sobre o nosso Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero pedir para a irmã Cíntia falar para nós, né, um pouco sobre ansiedade, né? O que é ansiedade, as características, enfim, o que a psicologia fala sobre a questão da ansiedade, irmã Cíntia. Fala para nós. Ansiedade, irmãos, é um estado emocional doloroso, né? As pessoas que sofrem de ansiedade, né, elas podem apresentar inquietude, medo, uma preocupação excessiva, demasiada com a vida, com o futuro, uma preocupação desproporcional com a vida e com o futuro, né? Nós vemos que a ansiedade, até um certo ponto, é natural o ser humano ter, porque é ela que nos movimenta nas atividades da vida. É normal a gente ter até um certo ponto a ansiedade. Mas quando ela passa do limite e se torna algo desproporcional, isso passa a trazer para a pessoa uma série de prejuízos, né? A ansiedade, ela pode levar ao estresse e também pode ocasionar sintomas físicos. Pode ocasionar estafa, fraqueza, desânimo. Muitas enfermidades físicas, irmãos, estão relacionadas com quadros de ansiedade. Pode trazer também alteração no apetite. Tem pessoas que, quando estão muito ansiosas, enfrentam um quadro de ansiedade, ou elas não conseguem se alimentar mesmo, ou elas se alimentam muito, então tem essa alteração no apetite. A pessoa pode experimentar um desânimo, insônia, impaciência, e também tem algumas interferências no raciocínio e na memória.
Então, a ansiedade, ela vem e traz esse conjunto, né, de sinais e sintomas para a pessoa que tem a ansiedade, um quadro de ansiedade que chega a ser uma psicopatologia, que é algo desproporcional, algo que passa do limite, algo que vai além ali de uma ansiedade normal que todo ser humano tem no seu dia a dia. Muito bem. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, deixa eu fazer uma pergunta. Você é uma pessoa ansiosa? Dentro de todas essas características aí da pessoa ansiosa que a irmã Cíntia mencionou para nós aí, falta de autoestima, mas o que, irmã Cíntia? A falta de autoestima, né? Geralmente as pessoas que têm uma baixa autoestima, isso também traz junto uma ansiedade, né? Porque a pessoa, ela que tem a baixa autoestima, ela muitas vezes não consegue perceber a sua capacidade para enfrentar os desafios da vida. Então, os desafios são maiores, né, do que para a pessoa, né, que tem uma baixa autoestima. Os desafios da vida são maiores, né? Ela enxerga esses desafios como maiores do que eles realmente são. Por outro lado, ela enxerga suas habilidades menores do que elas realmente são. Aí tem uma distância muito grande, né? Que é uma distância que não existe entre os desafios da vida, as dificuldades da vida e a capacidade da pessoa. É uma distância que existe ali só na mente da pessoa que tem a baixa autoestima, né? Que não confia nas suas potencialidades, na sua capacidade para resolver os problemas, enfrentar os desafios. Então, a baixa autoestima está muito ligada com a ansiedade nesse sentido, que a pessoa ela não se vê em condição de enfrentar as dificuldades, os desafios da vida, né? E também a ansiedade está muito relacionada, além da baixa autoestima, também há um desejo da pessoa de controlar tudo, né, ao seu redor. Tem pessoas que têm essa característica de serem muito controladoras, querem estar a par de tudo, querem que tudo esteja correndo muito bem e que elas estejam no controle de tudo. E muitas vezes, né, a vida não é assim, né? A vida, ela não é tão linear assim. Nem sempre nós temos o controle de tudo na nossa vida. Vai chegar um momento, uma hora, que uma coisa ou outra vai sair do controle. Então, esse desejo, né, de algumas pessoas de estar sempre controlando tudo é também uma característica que predispõe à ansiedade, né? Outra característica, né, que eu queria estar falando para os irmãos é a preocupação com o que os outros pensam, né? Às vezes a pessoa, ela se preocupa tanto com o que os outros vão pensar, né? E isso também é uma característica que predispõe à ansiedade. Ela passa a fazer tudo na vida dela em função do que os outros pensam, né? Não em função daquilo que ela precisa ou daquilo que ela pensa ser melhor para ela. Essa também é uma característica que leva à ansiedade. E outra característica, né, que eu queria estar colocando aqui para os irmãos é aquelas pessoas que são perfeccionistas, que exigem demais de si mesmo, que querem fazer tudo perfeito, que tudo seja acima da média. Então, essas pessoas, elas sofrem demais, porque elas estão ao tempo todo se cobrando uma perfeição, uma excelência, né? Lógico, nós temos que preocupar em fazer as coisas bem feitas, mas quando isso passa do limite, quando é uma exigência demasiada, nós vemos que essas pessoas também, elas têm maiores chances de desenvolver ansiedade. Então, seria basicamente essas questões. Muito bem, meus irmãos, eu vou dar um golinho de água para a irmã Cíntia aqui, que ela está um pouquinho ansiosa, tá? Maravilha! Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Que alegria tê-los todos aqui. Irmã Osana está ali felicitando pelo tema. Obrigado, irmã Osana. Deus abençoe. Deixa eu ver mais quem está chegando aqui. Irmã Priscila. Muitos irmãos, nós não vamos conseguir falar o nome de todos. A Maria Amélia também está dizendo, ótimo tema.
Obrigado, Deus abençoe meu irmão, meus irmãos, meus amigos. Compartilhe aí para que outras pessoas também possam participar. Nós já temos algumas perguntas e a pergunta do irmão Diego e a pergunta da irmã Cristina são basicamente as mesmas perguntas do irmão Diego e da irmã Cristina Goulart. A pergunta é a seguinte, irmã Cíntia, a senhora vai responder para nós. A ansiedade, ela só é tratada com medicamentos? Essa é a pergunta do irmão Diego. E a pergunta da irmã Cristina é a seguinte: é possível tratar a ansiedade sem tomar medicamentos? Uhum. E ela emenda uma segunda pergunta: tratar crendo no Senhor? Então, se eu estou entendendo a pergunta da irmã Cristina, ela está perguntando se é possível fazer um tratamento espiritual da ansiedade. Para trás um pouquinho. A irmã Cíntia vai responder enquanto eu tomar, que eu também estou ansioso. Então, nem todo caso de ansiedade é tratado com medicação. Tem casos que... Peraí, meus irmãos, que nós tivemos um probleminha aqui. Voltamos. Tá todo mundo aí? Quem tá aí, levanta a mão. Tá todo mundo, acho que tá. Então, respondendo a pergunta dos irmãos, alguns casos de ansiedade mais graves, lógico, precisa de um encaminhamento, às vezes um tratamento com medicação. Mas nem todo caso necessita de uma medicação, tem casos que podem ser tratados de outra forma. Como a irmã Cristina falou aí, nós somos cristãos, nós cremos em Deus, temos fé em Deus, e esse recurso para nós, proporciona uma cura mesmo, da ansiedade sem recorrer a medicamento, Lógico, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tem alguns casos que precisa da medicação mesmo, às vezes é um caso muito grave, às vezes é um caso que a pessoa não consegue se alimentar, e isso pode comprometer a saúde física dela. Então, tem casos que realmente precisa de recorrer a um acompanhamento médico, a um acompanhamento profissional, mas tem situações que, às vezes, a pessoa com a leitura da Bíblia, exercitando a sua fé em Deus, ela pode superar esse quadro de ansiedade, esse momento de ansiedade que ela está vivendo, Então, é isso que a gente pode dizer, Alguns casos são tratados com terapia, só com terapia também, Mas assim, a grosso modo podemos dizer que nem todo caso necessita de uma medicação, E pode ser tratado de outra forma, com uma terapia, E também nós cristãos, graças a Deus, temos a nossa fé em Deus, temos isso como recurso que nos ajuda a superar esses momentos de ansiedade, às vezes um quadro de ansiedade, Mas eu acho importante, nós como cristãos, a gente entender, que nós temos a fé, temos a Bíblia, temos a Palavra de Deus, temos os recursos espirituais ao nosso favor, mas nós precisamos também entender que alguns momentos pode ser necessário recorrer à ajuda de algum profissional para auxiliar nesse processo, ajudar nesse processo de cura, Como a gente faz em outras doenças, Quando a gente tem alguma doença física, um problema cardíaco, um problema em outra área, em alguma área do nosso corpo, a gente procura um médico, a gente crê que Deus pode atuar, a gente crê que Deus tem a cura ali, mas a gente recorre a um médico, dependendo do caso, e para
para fazer um tratamento. Eu vejo que na questão da saúde mental também nós precisamos de ter essa compreensão. Né? Tem casos que às vezes precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento. E aí a gente ter essa percepção, né? E de entender que nos casos que precisa, de recorrer a esse tratamento também. Meus irmãos, não vamos esquecer que Lucas, o evangelista, ele era médico. Não vamos nos esquecer disso. A irmã Jéssica, você mandou uma pergunta lá no Instagram, mas eu vou pedir para você mandar aqui de novo. Se você ainda estiver assistindo a gente, espero que esteja, manda aqui de novo. E se alguma pergunta passou desapercebido, meus irmãos, por gentileza, mande novamente, nós vamos tentar acompanhar aqui para não deixar passar. Então, meus irmãos, eu li 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. E quer ler também Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, deixa eu localizar aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses também fala alguma coisa sobre ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, meus amados irmãos, nós precisamos, deixa eu só ver aqui, parece, não sei se tem aqui alguma pergunta, parece que passou uma pergunta aqui. Bom, então, meus irmãos, nós precisamos descansar em Deus, confiar no Senhor, né? Confiar que Ele cuida de nós, que nós podemos depositar as nossas ansiedades aos pés do Senhor, mas sabemos também que Deus capacita pessoas, né, para nos auxiliar dentro daquilo que é possível ser feito em termos de ajuda terapêutica, médica e etc. Mas sempre confiamos em Deus, na sua bondade, na sua graça, no seu cuidado, na presença e no consolo e no conforto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu queria que a Jéssica mandasse a pergunta dela de novo, porque a pergunta dela é sobre ansiedade, antes de nós passarmos para a depressão. Aqui a irmã Maria Amélia está dizendo: tudo que você falou eu sinto, tenho muito medo. Deixa eu aproveitar aqui, irmã Cíntia, essa colocação da irmã Maria Amélia. Ela está dizendo o seguinte: tudo que você falou, né, aquelas características da pessoa ansiosa, ela disse que sente e que ela tem muito medo. Aí a pergunta, irmã Cíntia, que eu quero emendar aqui, aproveitando a colocação da irmã Maria Amélia, é a seguinte: hoje se fala muito da síndrome do pânico. Eu queria que você falasse para nós, irmã Cíntia, se a ansiedade, se ela pode desencadear uma síndrome do pânico, se ela pode levar a pessoa a chegar a ser acometida pela síndrome do pânico. Porque a ansiedade é uma coisa, a síndrome do pânico é outra coisa, depressão é outra coisa. Enfim, fala para nós aí, dentro dessa colocação da irmã Maria Amélia, se uma pessoa muito ansiosa, ela pode chegar a ser acometida pela síndrome do pânico. Sim, o transtorno do pânico, ele é um transtorno de ansiedade. Então, assim, então a base do transtorno de pânico é a ansiedade. Então, como de outros transtornos também, das fobias, por exemplo, né? Então, só que isso se manifesta de uma outra forma, né? Na vida da pessoa.
E aí é esse medo desproporcional, exagerado, né? Que a pessoa ela tem, e esse medo gera na pessoa sintomas físicos, né? E essa pessoa, ela, né, diante, né, desse medo exagerado, desproporcional, esses sintomas físicos, muitas vezes a pessoa ela chega até a pensar que está prestes a ter um ataque e prestes a morrer, né? Então, existem muitos casos de pessoas que chegam nas unidades de pronto atendimento passando muito mal, são feitos exames e não detecta nada, e às vezes isso acontece várias vezes, e a pessoa ela é encaminhada por um atendimento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, porque na verdade o que a pessoa está passando ali é uma crise, e a pessoa está aí no processo aí de um transtorno de pânico. Então, essa pergunta, né, da relação da ansiedade com o transtorno de pânico é totalmente viável, porque a base do transtorno do pânico é a ansiedade. O transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. Muito bem, irmã Maria Célia. A Maria Célia está dizendo aqui o seguinte, deixa eu ler aqui. Esse tema é muito importante. Hoje a ansiedade tem tomado todos. Eu sou ansiosa, faço uso de medicamentos prescritos pelo médico e com muita fé no Senhor vou vencendo. Amém, irmã Maria Célia. A irmã falou duas coisas importantes aqui. Medicamento prescrito por médico, né? Ninguém deve fazer automedicação. E, sobretudo, nós como cristãos, fé em Deus e confiando na bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Acima de tudo, né? Confiança e a fé em Deus. O irmão Diego está fazendo aqui mais uma pergunta, irmã Cíntia. Ele pergunta o seguinte: irmã Cíntia, a ansiedade pode atrapalhar, acho que faltou o A, né? Pode atrapalhar na área sentimental e profissional? Sim, pode atrapalhar. Como eu falei para vocês, né? As pessoas ansiosas, elas têm muita relação com uma baixa autoestima, né? Então, assim, a pessoa ansiosa, ela não se vê em condição, em capacidade de enfrentar os desafios da vida, de obter as coisas na vida, né? Então, aí, essa distância, né, entre o desafio e a minha capacidade, né, que essa distância existe só na mente da pessoa, não é uma distância real, e isso pode sim, né, atrapalhar a pessoa tanto na vida profissional quanto na vida sentimental, quando ela talvez deixa, às vezes, de fazer alguma coisa, de tentar algum posto de trabalho, de tentar alguma melhora no seu trabalho, por se sentir incapaz, por achar que não vai dar conta, né? Isso pode atrapalhar, sim, também na vida sentimental, né? Às vezes, muitas pessoas acham que não vão conseguir ter um relacionamento, não vão conseguir ter um casamento, não dão conta, né? De ter uma vida a dois, um casamento bem-sucedido, e muitas vezes a pessoa deixa de fazer as coisas por causa disso. A ansiedade, ela traz esse prejuízo para a pessoa, ela bloqueia a pessoa. Quando chega no nível, né, muito alto de ansiedade, a pessoa deixa de fazer as coisas, paralisa a pessoa. E com isso tem prejuízo, assim, não só na vida profissional, sentimental, mas em outras áreas também. A pessoa ela começa a enxergar risco em tudo, né? E começa a enxergar que não consegue fazer nada, e com isso ela se paralisa e não consegue progredir nas áreas da sua vida. Então, realmente tem uma interferência e pode trazer um prejuízo, né? Quando a ansiedade é algo que extrapola o limite, né, da normalidade, quando é algo que é desproporcional. Muito bem, a irmã Priscila, lá de Labras, está dizendo aqui o seguinte: eu passei por isso, me deu dores de cabeça e nuca, fiz vários exames, não dava nada nos exames. Hoje tomo um remédio controlado por um médico também, mas creio na cura por completo. Amém, irmã Priscila? Nós também cremos na cura por completo.
Tem uma pergunta da irmã Iris aqui embaixo, irmã Cíntia. Ela pergunta o seguinte: a atividade física é uma boa alternativa para o controle de ansiedade e depressão? Com certeza, irmã Iris, é uma ótima alternativa, né? É isso, já tem estudos comprovando que quando a pessoa ela se empenha numa atividade física, o organismo dela solta, libera substâncias, né, que são responsáveis pela sensação de bem-estar, de prazer, né, que são os neurotransmissores, né, a serotonina, endorfina e outros neurotransmissores que atuam nessa sensação de prazer e de bem-estar da pessoa, né? Então, quando a gente faz uma atividade física, o organismo libera essas substâncias e isso ajuda, né, a aliviar sintomas de depressão e de ansiedade. Com certeza, a atividade física ela é muito importante. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui da irmã Tatiane. Paz do Senhor, irmã, sobre o tratamento da ansiedade, já ouvi falar de algumas ferramentas para ajudar a controlar controlar a ansiedade. Uma delas é a PNL. Você pode falar um pouco sobre isso? Tá. PNL deve ser Programação Neurolinguística, né? Bem. Então, eu não vou me arriscar a falar porque eu não tenho muito domínio da área, né? Mas existem várias ferramentas, sim. Tem a programação neurolinguística, na área da psicologia tem uma abordagem que tem crescido muito atualmente, que é a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha com os pensamentos negativos que a pessoa tem, ajudando, né, ela lidar com esses pensamentos e modificar esses pensamentos, né? Então, assim, tem diversas ferramentas. Eu não vou me aventurar a falar sobre a programação neurolinguística, já ouvi falar e tem boas referências, mas são ferramentas que ajudam, sim, a controlar a ansiedade, trabalhar os pensamentos automáticos negativos, né? E com isso reduzir a ansiedade. Muito bem, a irmã Samira está fazendo também uma colocação interessante. Eu imagino que atualmente o aumento da ansiedade tem muita ligação com a pressão do mundo secular para que as pessoas busquem o ter ao invés do ser. E eu concordo, não sei se a irmã Cíntia concorda. Com certeza, né? Hoje em dia tem uma pressão, isso, na sociedade, né? E a pessoa tem que ter bens materiais, quanto mais ela tiver, melhor. Então, isso gera ansiedade, né? Então, o próprio Jesus, né? Lá nos evangelhos, ele já sabendo disso, né? Dessa tendência do ser humano para preocupação com coisas materiais, com o ter, ele já fala, né? Que não esteja, ele nos orienta, né? Não está ansiosos pelo que há a vez de vestir, pelo que há a vez de comer. Então, assim, né? Jesus já sabendo dessa tendência do ser humano, ele já fala para nós, não se preocupem com as coisas materiais, né? Então, realmente, irmã Samira, essa tendência atual de consumismo, de ter, de sempre ter mais, adquirir mais e sempre ter o melhor celular, sempre ter o carro que é mais moderno. Então, tudo isso realmente gera ansiedade, porque a pessoa também vai correr atrás de algo que não é o essencial, o básico para a sua vida, né? E ela vai despender um esforço, uma energia, né? Vai gastar um esforço, uma energia para algo que não é necessário para ela se manter, né? E sempre quando nós lemos os evangelhos e vemos que Jesus, ele nos leva para esse caminho, né? Da simplicidade, do necessário para a vida, né? Justamente para nos livrar dessa armadilha, né? Do materialismo, que é uma ponte para a ansiedade. Muito bem. A irmã Maria Amélia, a pergunta da irmã é a mesma pergunta da irmã Iris, que a irmã Cintia já respondeu, se a atividade física é uma boa alternativa para controlar a ansiedade. A irmã Vanessa,
Irmã Cíntia, quando eu estou em crise de ansiedade, sinto falta de ar muito grande. É normal isso? Sim, justamente, dos sintomas, né, da ansiedade é a falta de ar, né? Irmã Vanessa, como eu falei, tem casos que às vezes são muito graves, que a pessoa ela sente tão mal que chega ao ponto dela pensar que está prestes a morrer, a ter um ataque, né? Então, realmente, a falta de ar também acompanha aí os quadros de ansiedade, é um dos sintomas, né, da ansiedade. Muito bem, Deus abençoe. Maravilha, deixa eu ver se tem aqui. Mas é importante também, né, irmã, né, ver se não tem alguma causa, assim, biológica, orgânica, algum problema de saúde, né? Isso eu tô falando nos casos de quem não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema respiratório. Temos aqui também uma participação da irmã Tiffany. Irmãos, estou me tratando da ansiedade com medicamentos prescritos por médico e quando fui diagnosticada, cheguei ao hospital com sintomas de infarto. Foi feito exames e eletrocardiograma. Estou tratando e confiando em Deus sempre. Comente, irmã Cíntia. Justamente como eu falei, né? Alguns casos de ansiedade se agravam, tanto é o caso do transtorno de pânico, né? Que a pessoa, ela parece que vai ter um ataque mesmo, um ataque cardíaco, ela tem a sensação que vai morrer, e a pessoa, ela sente assim que está tendo um ataque mesmo, às vezes o braço adormece, como se tivesse mesmo tendo um ataque de pânico, um ataque cardíaco, na verdade, ela está tendo ali naquele momento uma manifestação de uma ansiedade dela, né? De algo que é psicológico, né? Na verdade não é nada físico. Muito bem. Meus irmãos, eu quero aproveitar a colocação que a irmã Samira fez, dizendo que a ansiedade muitas das vezes é provocada pelo fato da pressão do mundo e de nós estarmos muito preocupados com o ter ao invés do ser. O mundo hoje nos impõe isso, né? A Cíntia comentou. Você tem sempre que adquirir, conquistar e ter, e ser o primeiro, e ser o mais importante. E aí eu lembrei de Eclesiastes capítulo 2. Eu quero ler aqui a partir do primeiro versículo, Eclesiastes 2. Presta atenção, irmãos. Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rio é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis, de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, e por aí vai. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos, não me neguei nada aos que os meus olhos desejaram. Contudo, avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Foi correr atrás do vento. Eu quero pegar essa expressão, foi correr atrás do vento. Às vezes nós estamos ficando muito ansiosos, por quê? Porque nós estamos correndo atrás do vento, estamos correndo atrás de coisas inúteis, estamos deixando aquilo que é prioritário, que é o ser, para correr atrás do ter. E como nós não conseguimos ter tudo, nós acabamos ficando frustrados e, consequentemente, ansiosos também. Muito bem, vamos ver se tem mais alguma pergunta. A irmã Josi está perguntando: como detectar ansiedade, depressão, síndromes em crianças e adolescentes?
A pergunta da irmã Josi é bem, acho que é bem complexo para responder sim, em poucas palavras, mas a irmã Cíntia vai tentar responder aqui. Porque assim, a criança, né, o adolescente, especialmente a criança, talvez eles não vão ter a mesma capacidade do adulto de falar o que está sentindo, né? Então, eles vão expressar isso muitas vezes no comportamento mesmo, na forma de se comportar. Então, é importante, né, e as pessoas que lidam com crianças, os pais, professores, estarem atentos ao comportamento da criança, se teve alguma alteração, os pais, né, ver se teve alguma alteração na alimentação, no sono, né? Acho que seriam mesmo na questão, em observação mesmo, os adolescentes, eles já têm mais essa capacidade de verbalizar e já pode estar falando alguma coisa, se expressando. Mas também, né, nos casos daqueles que não conseguem, ou talvez não se abram com pais ou professores, tá observando mesmo o comportamento, né? Questão da interação social também é um ponto muito importante, né, para a gente verificar tanto nas crianças quanto adolescentes a questão da saúde mental. Então, se é uma criança que interagia, que brincava com as outras crianças, se era um adolescente que tinha muitas amizades, mas agora prefere ficar recolhido, mais no seu canto, não gosta de conversar, é um sinal também que pode estar acontecendo alguma coisa, que pode ter uma depressão. Às vezes também falta de cuidado próprio, né, nos adolescentes, né, que já podem fazer isso sozinhos, né, cuidado com a própria higiene, com o próprio corpo, também são sinais de que pode estar acontecendo alguma coisa, né. Como o Luiz falou, é uma coisa bem complexa, às vezes não tem como a gente abordar isso tudo assim em pouco tempo, mas eu acho que, né, mais observando mesmo essas questões, eu acho que já pode sinalizar alguma coisa para nós. A irmã Rayane fez aqui uma pergunta bem interessante. Irmã Cíntia, a ansiedade, a gente já... Peraí, deixa eu falar também em relação ao que a Irmã Josi Cíntia, colocou. ansiosa? Em relação ao que a Josi colocou, da ansiedade em adolescentes e crianças, um ponto importante também é a queda no desempenho escolar, né? Então, a criança era uma criança que tirava notas boas, o adolescente tirava uma nota boa e não tira mais, então isso também é algo que tem que ser, né, levado em consideração, junto com outras questões também, né? A gente não pode fazer como eu falei, algo complexo, né? A gente não pode fazer uma avaliação só com um fator, com uma situação. Não é porque só porque seu filho está tirando nota ruim que ele está com problema, não. A gente tem que ver Mas ele está precisando estudar mesmo. A gente tem que ver um conjunto de fatores, um conjunto de sinais, de sintomas que a gente percebe nas crianças e nos adolescentes, né? Há um fator isolado que vai indicar que a criança está com problema na saúde mental. Então, são diversos fatores. Então, vamos lá para a pergunta da irmã Rayane Martins. Irmã Cíntia, a ansiedade, a gente já nasce ou a gente acomete a ela por conta de traumas? Ou seja, a ansiedade, ela é genética, hereditária, ou ela é uma doença que a pessoa adquire por alguma razão, no caso aqui ela está dizendo por conta de traumas. Bom, essa questão, né, da causa dos transtornos psiquiátricos, não existe uma causa única para o transtorno psiquiátrico. Então, uma das causas é a hereditariedade. Mas a hereditariedade, por si só, em alguns casos, ela não é o suficiente para a pessoa ter o transtorno. Os transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão, elas são transtornos multifatoriais. Então, ali a interação de múltiplos fatores, de múltiplas situações que vão ocasionar o transtorno psiquiátrico, que vão propiciar que a pessoa tenha o transtorno psiquiátrico. Então, tem o fator hereditário, sim, né? Que é um fator, né, que a pessoa pode lhe trazer consigo, mas não quer dizer que ela tem essa hereditariedade, que meu pai, minha mãe teve depressão, teve ansiedade, que eu vou ter também, né? E como eu falei, é um conjunto de fatores, né? Pode ser que a pessoa
tenha essa predisposição genética, hereditária, e ali com alguns acontecimentos na vida possa desencadear. E pode acontecer também da pessoa não ter essa predisposição genética, hereditária, mas ali com a sua história de vida, algum trauma, alguma situação ali que ela viveu, desencadear a ansiedade. Muito bem, maravilha. Então, assim, essa questão dos fatores, né, que interferem na evolução de um transtorno psiquiátrico, são vários fatores. Voltamos. São vários fatores. Não tem como a gente falar que é um ou outro, né? É uma interação. Mas existe o fator hereditário, sim. Muito bem. Mas não é determinante. Não é determinante. Não é determinante, isso que eu queria dizer. Isto. Olha, meus irmãos, nós já estamos chegando a quase 1 hora da nossa live. E para não ficar uma live muito extensa, nós vamos dividi-la. Mas a gente tinha preparado muita coisa aqui sobre depressão. Inclusive, o meu cunhado acabou de entrar e perguntou se depressão tem raiz espiritual. Tem outras pessoas que perguntaram aqui em cima se a ansiedade pode gerar depressão. Tivemos uma pergunta também sobre síndrome do pensamento acelerado, que já é um outro tema. Então, meus irmãos, para a nossa live não ficar tão extensa, hoje nós vamos ficar só com a ansiedade. Não falamos tudo, claro, né? Falamos aqui um pouquinho sobre a ansiedade, mas se os irmãos desejarem, pode nos enviar perguntas pode ser pelo Messenger mesmo aí do Facebook. Quem tem o meu WhatsApp pode mandar no meu WhatsApp. Quem tem o WhatsApp da irmã Cíntia pode mandar no WhatsApp da irmã Cíntia. E na semana que vem nós vamos fazer a segunda. Aí a gente fala um pouco mais sobre a depressão e a gente fala também da síndrome do pensamento acelerado e outros temas também que... irmã Viviane, mas vai ter outra. Mas nós queremos agradecer a presença de todos os irmãos que estiveram aqui conosco. Para nós foi muito bom. E não se esqueçam, meus irmãos, nós, acima de tudo, nós cremos em um Deus que cura todas as enfermidades. Um Deus poderoso, que nos guarda, que nos sustenta, que nos livra, que nos dá vitória. Aqueles irmãos e aquelas irmãs especialmente que tiveram aqui a coragem de exporem, né? Que estão em tratamento. Que Deus abençoe vocês. Contem com as nossas orações. Continue o tratamento, mas continuem crendo que Deus vai dar a vitória completa para vocês, a cura, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, né? Para abençoar e para dar vitória. Que Deus abençoe todos os irmãos. E se essa live foi bênção na sua vida, não se esqueça de compartilhar para que outros irmãos e outras pessoas, né, porque é um tema que não somente para o cristão, também sejam abençoados e sejam de alguma forma orientados também pelo que foi tratado aqui. Quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração agora e crendo, né, apresentando todas as pessoas que estão passando aí pela síndrome da ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão, para que Deus abençoe e dê vitória a cada um. Oremos. Nosso Deus e Pai celestial, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade de estarmos, ó Pai, através deste canal de comunicação, através desta rede social, falando, meu Pai querido, desses temas tão importantes. Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que cuida de cada um. Pai, aqueles irmãos, irmãs, amigos que estão passando pelo transtorno da ansiedade ou até mesmo depressão, síndrome do pânico, ó Pai, abençoa estas vidas, dê vitória para eles, ó Pai, que eles sejam totalmente curados pelo Senhor, que as suas vidas sejam guardadas, os seus corações sejam guardados,
Ó Pai, debaixo da tua proteção, estende a tua mão sobre cada um deles. Abençoe cada um que está nos assistindo, cada lar, cada família, Pai, onde nós estamos chegando através desta live, que sejam abençoados poderosamente para a honra e glória do teu santo nome. Pai, nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Que alegria foi ter vocês aqui conosco nessa noite. Alegria mesmo para mim, para a irmã Cíntia. Contem com as nossas orações e os irmãos também orem por nós. E até a próxima. Vamos divulgar em breve, mas semana que vem nós vamos fazer mais uma, complementando aí o tema que nós nos propusemos a falar. Depressão e ansiedade, o que a Bíblia diz sobre isso. Olha, a irmã Cíntia tinha preparado ali várias passagens sobre ansiedade, sobre depressão, vários personagens bíblicos, vários versículos, mas vai ficar então para a semana que vem. E queremos ter todos vocês aqui conosco mais uma vez. Né, irmã Cíntia? Amém, com certeza. Aguardamos os irmãos aqui, queremos agradecer a todos que participaram, né? E que os irmãos saibam, né, que sempre podem contar com as nossas orações, que estaremos orando pelos irmãos. Amém? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém.